Meus queridos, hoje, dando sequência à nossa série de estudos, Fome de Deus, nós vamos refletir e meditar um pouco hoje no Salmo 63. Quero pedir aos irmãos que abram o Salmo 63, que é o objeto do nosso estudo hoje, refletindo um pouco mais sobre essas situações que nos abatem e que muitas vezes nos provocam um abatimento espiritual e nos faz sentir-nos desgastados diante das situações do cotidiano. Salmo 63, todos acharam? Só um instante aqui. Muito bem, na semana passada nós estivemos pensando um pouquinho sobre a alma sedenta, aquele desejo, aquela saudade do Senhor. Hoje nós pensaremos sobre a perspectiva da alma cansada. O salmista começa destacando para nós, logo no primeiro verso, dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. A sequência do texto ainda nos diz assim: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, e como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. É interessante a perspectiva do Salmo. É Davi, o seu autor, e ele o escreve num contexto de deserto. O pano de fundo deste Salmo está no segundo livro de Samuel, capítulo 15, que é quando se dá o levante, do filho de Davi, Absalão, que joga a nação contra o rei e que faz com que Davi fuja para o deserto. E lá no deserto, Davi, passando por essas situações, ele tem como fonte de escape, como meio de escape para essa situação aflitiva, a busca por Deus. Mas Davi se encontra cansado. O deserto é um símbolo poderoso do cansaço, tanto físico quanto espiritual. Mas é no deserto também que nós temos notícias e relatos de grandes milagres realizados por Deus na vida daqueles que confiaram nele, como faz Davi aqui. Davi escreve esse salmo não para lamentar, mas ele escreve esse salmo, meus irmãos, para nos estimular a correta atitude quando nos sentirmos esgotados pelas situações, pelas circunstâncias, naqueles momentos em que sentimos que a nossa bateria já está no final, que as nossas forças estão no limite, que nós, um pouco tempo, não conseguiremos mais seguir adiante. Esse tipo de situação é muito comum à nossa vida. Há uma canção muito bela, do Estênio Márcios, Canções à Meia-Noite, a canção tema do disco que leva esse mesmo título, Canções à Meia-Noite. E há um verso interessante dessa canção que eu destaco para os irmãos, quando ele diz: mesmo que eu não possa, com meus próprios olhos, sua glória mirar, uma fé inconstante não pode a sua presença fruir, mas eu sei que estão diante do trono os meus passos, meus ais, e é por isso
que eu tenho esperança, pois sei que ele me valerá. A continuidade da música mostra-nos a angústia de alguém que ao longo da noite perde o sono preocupado com seus problemas. Mas ao invés do desespero, nas altas madrugadas, ele se depara com a graça do Senhor, que o consola, que o conforta, que vem acalmar o seu coração. É exatamente isso que Davi está experimentando quando ele escreve este salmo. O seu filho colocando a nação contra ele. Ele tendo que fugir, ele tendo que se refugiar no deserto, num lugar onde a escassez é a presença mais constante. Mas mesmo no meio de toda aquela falta, mesmo no meio de toda a dificuldade, o que Davi faz? Não é lamentar, não é choramingar, não é reclamar, mas é confiar no Senhor. E ele canta no deserto. É importante nos lembrarmos que os salmos são canções. São expressões de uma alma que confia no Senhor. Davi está com a alma completamente mergulhada em conflitos. O seu filho, muito amado, é um inimigo mortal. O exército de Davi está preparado para enfrentá-lo. Mas o coração do rei, o coração do pai está angustiado, porque não obstante saiba que o levante do seu filho é, antes de tudo, uma afronta ao Senhor, ele também teme por sua vida. E quando no final de tudo as coisas tomam o fim que tomaram, o rei se entristece, porque ele não queria o seu filho morto. Ele queria que ele fosse apenas parado, que ele fosse contido. Mas um de seus homens, Joabe, acaba matando o jovem, de forma até covarde, porque o texto vai nos mostrar que Absalão ficou preso pelo pescoço no galho de uma árvore, enquanto o seu cavalo passou direto, e ele foi morto dessa forma, com flechas no coração e depois a golpes de espada. Isso tudo deixa Davi angustiado. E os seus encontros relacionais, as dificuldades que ele tinha, que bem sabia ele serem consequências dos seus pecados de outrora, toda essa guerra na família de Davi é consequência do seu pecado com Batseba. As suas dificuldades sociais, Davi tinha muitos inimigos. Os seus desafios existenciais, o coração dividido, são situações que podem abranger qualquer um de nós. Não é incomum que nós, ao longo da vida, experimentemos dias pesadíssimos. E, em muitos casos, semanas, meses e, às vezes, até anos. E temos notícias até mesmo de vidas marcadas pela dificuldade, marcadas pelos conflitos, pelas situações. E, não obstante Davi fosse um homem de vida turbulenta, ele canta no deserto. E a sua canção no deserto tem muito a nos ensinar, quando nos deparamos com o cansaço da alma, quando nos deparamos com o esgotamento, onde muitas vezes achamos que nem mesmo a nossa fé é capaz de nos ajudar. A gente não consegue, muitas vezes, encontrar a alegria da qual tanto se fala na casa de Deus. E tudo parece pesado. O culto, a palavra, as canções, a comunhão. Sinais do cansaço da nossa alma, que ainda pode vir acompanhado do esgotamento físico, das dificuldades para as relações que exigem de nós também muita atenção, muito cuidado, muito denodo. Mas essa era a situação do rei. Pode ser a minha situação, pode ser a sua situação. E tudo isso causa um grave prejuízo devocional, porque é como se tivéssemos que rodar ainda muitos quilômetros com o tanque vazio. Quem já se deparou com essa cena, e acho que ela está muito comum nos nossos dias, por mais que você
abasteça, não sai do vermelho. Você roda, roda e o carro está pedindo mais. Imagine o que é a gente tem que fazer uma viagem, e a viagem da qual eu me refiro é a nossa vida. E a gente não sabe até onde vai, mas muitas vezes acha e entende que a energia que há, o combustível que há no tanque é insuficiente para completar o trajeto. E quando a gente roda com o tanque vazio, normalmente a gente está cheio de entusiasmo zero, de vigor em baixa e de alegria frágil. Nada é bom, nada é suficiente, nada satisfaz. Como é que a gente restaura uma alma cansada? O texto vai apresentar para a gente alguns caminhos que eu espero serem de auxílio para todos nós. Porque para restaurar a alma cansada da crise, o texto nos dá um direcionamento muito interessante. Davi olha para o Senhor e, mediante todo esse cansaço que a crise lhe causa, ele diz: Tu és o meu Deus forte. É o Senhor quem me sustenta, por isso eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. O que é interessante destacar aqui é que o desejo de Davi pela presença do Senhor é algo que extrapola os limites da sua fé, mas alcança as suas condições físicas também. O meu corpo te almeja. E ele vai descrever aqui como é esse almejar, como terra árida, exausta, sem água. Imagine o que é uma terra seca. Imagine o que é a chuva no semiárido nordestino. Tão logo ela caia, a terra absorve imediatamente. E se a chuva for passageira, com meia hora depois, a gente acha que nem choveu, porque a terra está sedenta. É assim que Davi descreve o seu desejo pela presença do Senhor. E é dessa maneira que ele contempla o Senhor no santuário para ver a tua força e a tua glória. Quando Davi vai para o deserto, ele monta lá um tabernáculo e leva para lá a Arca da Aliança. Um símbolo interessante de que a presença de Deus estaria com Davi aonde ele estivesse, fosse no palácio, fosse no deserto. O que importava para ele é estar perto de Deus, é ter o Senhor ao seu lado. Então, a restauração da alma cansada da crise se dá exatamente quando a vida devocional é uma prioridade. Davi começa a descansar na sua crise quando ele considera a sua vida com Deus como prioritária. Davi, embora cansado, machucado e marcado pelas situações, é despertado pela sua fé. E é nessa fé que ele encontra fontes de consolo eterno. Davi se deleita na oração, encontra nela o seu prazer, e ela contrasta com a sua realidade existencial, que é marcada pela aridez, pela falta de vida. Em si mesmo não havia vida, mas Davi busca a vida na fonte, que é o Senhor, e ele recebe. Portanto, diante do desespero, Davi busca satisfação espiritual. O desespero vem ao olharmos para o contexto existencial, circunstancial. Ele olha, perseguição, levantes, revoltas. Então, tudo isso era fonte de desespero. Mas Davi não fica preso no plano horizontal. Ele olha para cima. Ele tem uma perspectiva vertical. Ele olha para o Senhor. E no Senhor, ele encontra a satisfação para o apetite da sua alma, que é ser alimentado por Deus, que é ser sustentado pelo Senhor, que é encontrar nele o descanso necessário. Por isso, Davi faz daquele contexto árido,
o lugar da sua adoração. E aqui ele nos ensina como a alma cansada encontra descanso na crise, enfrentando-a de joelhos. Seu contexto é de crise. Enfrente a sua crise de joelhos. Enfrente a sua crise com oração. Enfrente a sua crise aos pés do Senhor. Enfrente a sua crise buscando aquele que tem respostas para o nosso coração. E é assim que a nossa alma cansada consegue restauração, mesmo no meio da mais terrível crise. Mas a alma cansada também pode ser restaurada mesmo em meio à escuridão. Versos 3 e 4, 5 e 6, nos dizem assim. Porque a tua graça, verso 3, é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, e no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante as vigílias da noite. As vigílias da noite eram 3. Começava a primeira vigília do anoitecer, finalzinho da tarde, até às 10 da noite, às 22 horas, das 22 até às 2 da manhã, e das 2 da manhã até o nascer do sol. 12 horas, aproximadamente, de angústia. Todos nós sabemos que uma noite de sono é uma maravilha. Mas terrível coisa é deitar-se na cama e ver fugir o sono. A noite não passa, os pensamentos rondam a nossa cabeça, as preocupações nos visitam, e isso torna-nos cada vez mais angustiados, mais ansiosos, mais preocupados, mais envolvidos nas nossas questões cotidianas. E é dessa escuridão que Davi está falando. A escuridão que o lança num processo depressivo, que o lança num processo crítico existencial, onde ele não acha saída para as angústias que experimenta naqueles momentos. Mas o texto segue nos mostrando que a diferença aqui está no ânimo decisivo, que é resultado de um contraste, de um choque de realidades que podemos destacar aqui. Davi olha para tudo isso e diz: a tua graça é melhor que a vida. Porque a vida é a oportunidade em que eu me deparo com estas angústias. E quando eu olho para a tua graça, eu percebo que ela suplanta todas as alegrias que eu poderia experimentar na vida. Portanto, eu prefiro a tua graça. Davi, ele tem, nesses momentos onde muitos de nós é acometido pelo desespero, o vislumbre da graça do Senhor, e isso o acalma. Muito embora ele perca o seu sono, o seu despertar ao longo da madrugada é transformado numa vigília de oração, e não numa noite de perturbação. Não numa noite em que o ruminar os seus pensamentos negativos vai deixá-lo destroçado pela manhã. Ele acorda revigorado, ele levanta, melhor dizendo, porque ele nem dorme, mas ele levanta revigorado porque o Senhor o sustenta. Por isso ele diz assim: cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, e em teu nome eu levanto as mãos. Para ilustrar o seu sustento, ele destaca aqui 2 tipos de alimento. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Aqui são as iguarias, comida fina, coisa que era destinada aos banquetes. Nós poderíamos aqui comparar como a gordura de uma boa picanha, não é? Ou o sabor
de uma comida bem preparada. Então Davi olha para a sua alma e diz: não, minha alma está satisfeita, porque ela tem recebido do Senhor os mais finos manjares. Não há aqui nenhuma desnutrição. Minha alma não está raquítica, ela está bem alimentada porque ela é fortalecida pelo Senhor. E o que faz com que Davi encontre toda essa força? A adoração, o louvor, a vida plena que ele tem da parte do Senhor, da graça do Senhor, porque esta é a razão da sua felicidade. Davi faz aqui a correta aplicação, porque ele entende que felicidade é vida com Deus, e não prosperidade material. Davi entende que a sua felicidade não é resultante de um reinado pacífico, e nem entende que a sua infelicidade é resultante dos conflitos que ele enfrenta. Porque a sua razão para ser feliz, para se encontrar bem, está muito além disso, que é o Senhor. Está acima de todas as coisas. É a perspectiva que Salomão nos aponta, né? Quando fala que debaixo do sol, tudo é vapor. Mas acima do sol está a nossa esperança, porque ele está se referindo à eternidade, onde o Senhor então habita. Por isso, ele louva, quando no seu leito, se lembra de Deus, e ao invés de se angustiar, ele medita no Senhor durante a vigília da noite. Então, nas horas de angústia, Davi faz uma vigília no seu coração, onde ele se satisfaz na graça. E mesmo em meio às trevas que o mundo lhe oferece, a sua alma se encontra sob a luz do Senhor. E aqui ele nos dá uma segunda orientação para o cansaço da nossa alma em meio às escuridões da vida. Dissipe essas trevas, louvando. Não é segredo para ninguém, meus queridos, que o louvor, ele está ligado a essa satisfação espiritual. Não apenas pela beleza das canções, mas pelo que ele significa, né, para a nossa fé. O que ele representa diante daquilo que cremos. Porque o louvor é o produto da sua fé. Então, quem louva está reconhecendo o que Deus fez. Quem louva está dizendo a si mesmo que o seu Deus é poderoso e que vem dele toda a satisfação que nós possamos experimentar em nosso espírito. Por isso, quando você louva, é como a luz que você acende no quarto escuro da sua casa. Ela se dissipa, ela não resiste. Então louve, para que as trevas se dissipem e você enxergue claramente. E assim, você encontra descanso para a sua alma cansada, mergulhada, muitas vezes, nas escuridões da vida. Mas a alma cansada também é restaurada, mesmo diante das tribulações. Nos cansamos de tanto lutar, nos cansamos de tanto nos debater. Versos 7 e 8 nos diz aqui: Tu me tens sido auxílio, e à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Davi está destacando aqui o louvor acontecendo em meio à proteção de Deus. A expressão aqui, à sombra das tuas asas, remete-nos à ave que acolhe os seus filhotes sob as suas asas. E ela enfrenta tudo, as intempéries, o vento, o frio, a chuva, mas os seus filhotes estão protegidos. É assim que o Senhor faz conosco. É assim que Ele nos abriga. E ali a gente canta. E ali a gente adora. Porque há uma razão para isso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Percebamos aqui,
algumas questões. Por que essa tranquilidade absurda? Por que absurda essa tranquilidade? Porque é uma tranquilidade que é incompatível com o contexto. Como pessoas reativas, normalmente, nós entendemos que o certo é reagirmos às situações. Se a situação pede pressa, você corre. Se ela pede desespero, você grita. Não é? A gente fica assim, às vezes, até admirado e, em outras, chateado, com pessoas que agem de forma oposta às situações. Não é? O que você diria de alguém que, vendo a casa pegar fogo, fala assim, nossa, pegou fogo, vai queimar tudo. Você fica desesperado pela pessoa, né? Está queimando, você não vai fazer nada, não? Não é? Mas nós somos normalmente reativos. O que a situação pede, nós fazemos. Davi vai na contramão dessa situação. A situação pede desespero e pede reação. Com certeza, seus generais falam assim, rei, vamos reunir o exército e vamos enfrentar Absalão. Só que era o filho dele. Ele queria fugir da briga. Ele não queria ter o desprazer de ver o seu filho morto, não é? De ver gente sangrando numa batalha desnecessária. Por isso ele foge. Mas Davi não foge por covardia. E aqui nós vemos ele, na verdade, se abrigando no Senhor. Por isso a sua tranquilidade é absurda, porque quando todos se desesperariam, ele se acalma. E nós já vimos esse tipo de tranquilidade. Nós já vimos um outro rei dormindo na tempestade. Nós já vimos um outro rei sendo questionado, você não vai fazer nada? A tempestade vai acabar com tudo? Você está aí dormindo? Nós já vimos essa história. Mas é justamente o que Jesus está querendo nos dizer aqui. E ele é quem vai nos mostrar lá no Evangelho de João, que o amor a Deus é verificado exatamente na obediência. Então Davi sabe que o Senhor é o seu grande ajudador, ele sabe quem Deus é. E se ele sabe quem Deus é, ele sabe que dele vem toda a segurança. É por isso que a sua fé resulta numa atitude agradável a Deus, uma atitude de obediência. E Davi aqui exercita a sua fé no sentido de confiar no Senhor. Quantas vezes nós metemos os pés pelas mãos porque não ousamos confiar? Vemos a situação e damos o nosso jeito. E para isso, muitas vezes, complicamos mais as coisas, nos endividamos mais um pouco, porque às vezes a gente entende, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude, eu não posso agora ter sangue de barata. Mas Davi olha e diz, não, o meu sustento de verdade não é resultante do que eu faço, mas do que Deus faz. Tu me tens sido o auxílio. Então, à sombra das tuas asas, ou seja, eu estou protegido. E o que é interessante aqui é que não é uma fé passiva. É uma fé que faz o que deve ser feito. Há um verbo aí, a minha alma se apega a ti. Então, Davi volta-se para perceber o que o Senhor quer dele naquele momento. Aí há uma diferença na fé que ele exerce, não é uma fé passiva, não. Deus sabe que não dá para fazer nada, eu vou ficar aqui parado. Não. Davi não mete os pés pelas mãos, mas Davi não deixa também as suas mãos inativas. Ele faz o que deve ser feito, mas ele faz em dependência e sob a orientação do Senhor. Lembremos-nos que ele vai para o deserto, mas que a presença do Senhor o acompanha. E o fato de ele estar buscando ao Senhor naquele contexto adverso, o coloca numa situação em que ele se mostra sensível à voz de Deus, portanto, ele segue as suas orientações bem de pertinho. E é por isso que ele tem o amparo do Senhor. A destra de Deus aqui remete-nos à questão da liderança, à
questão da condução, da orientação do Senhor na vida do rei. Então, se as lutas na sua vida estão grandes, vença cada uma delas pela obediência. Obedeça ao Senhor. Busque orientação na palavra do Senhor sobre o momento que você está vivendo. O que o Senhor diz sobre os seus conflitos relacionais? O que o Senhor diz sobre as suas crises financeiras? O que o Senhor diz sobre a situação da sua alma, sobre o estado da sua saúde? Nós precisamos, meus irmãos, começar a fazer a leitura da nossa vida pela ótica bíblica. Então, procuremos, relacionar a nossa caminhada com o que a palavra do Senhor nos diz, para que sejamos obedientes e experimentemos a real felicidade. E assim nós poderemos experimentar também essa tranquilidade absurda, porque a restauração da alma ela está intimamente ligada ao descansar na confiança no Senhor. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Muitos olham para esse texto e percebem em Davi um espírito vingativo, não é? Um espírito violento, mas não é essa a questão. Se há uma coisa que Davi sabia, é que os seus inimigos não estavam lutando contra ele, mas contra o Senhor. Davi ele tinha uma percepção muito clara do plano de Deus envolvendo a sua casa. Então, aquele que se levantava contra Davi, se levantava contra o próprio Senhor, porque da raiz de Davi viria o Salvador. Então, óbvio que o Senhor não ia deixar que o mal triunfasse contra aqueles que estavam na linhagem de Jesus. Interessante isso. Então, Davi aqui não está desejando o mal para os que o perseguem, mas ele está simplesmente confiando na justiça que o Senhor mesmo faria, porque eram inimigos do Senhor e não dele. Se fosse dele, ele mesmo resolveria. Mas os inimigos do Senhor ele mesmo trata. Porque a vingança é algo eterno. O Senhor já reivindicou isso. Minha é a vingança. Não é algo que eu ou você devamos fazer, mas que o Senhor mesmo se encarrega de colocar em prática. Então, Davi olha e diz, a defesa da minha vida é inequívoca, porque a verdade sempre vai triunfar. E eu me regozijo nisso. A alegria de Davi está na fidelidade do Senhor. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Então, Davi coloca aqui coisas que estão para além dele, para mostrar que a justiça não é proveniente das suas ações, mas da justiça do Senhor, não é? Em evidência, em movimento, em atividade aqui. Então, Davi tem uma santa expectativa. E a santa expectativa é de ver as promessas do Senhor se cumprirem. A expectativa que Davi tem é de que o Senhor levará a cabo tudo aquilo que ele estabeleceu. Davi tem uma confiança plena. Confiança que muitas vezes, irmãos, nos falta, porque nós queremos resolver. Não é? Se há uma coisa que escandaliza as pessoas hoje, é paciência. Você vai ficar aí esperando, você vai ficar aí confiando, você vai ficar aí orando. É difícil para nós, porque a gente quer resolver. A gente quer ir para a cama de noite com tudo acertado. E às vezes a gente até vai, mas com uma coisa pior do que estava. Porque nós temos uma compreensão micro das coisas. O Senhor não, Ele enxerga amplamente. Nós só enxergamos ali o contexto onde a gente está. E é infinitamente menor do que o todo. Há muitas coisas que explicariam muito bem o que nós estamos passando, só que a gente não está lá, a gente não consegue abarcar, e aí a gente não entende. Por isso, muitas vezes, nós fazemos confusão. Mas Davi olha e diz, não,
O Senhor é a companhia definitiva da minha vida. Então, deixa o Senhor resolver. Por isso ele se alegra de forma real e plena. Por isso a alegria de Davi é uma alegria que é diferente daquela alegria, né, pautada nas coisas ou nos momentos, que tão logo passem, se acaba. A alegria de Davi, nem mesmo o levante do seu filho poderia destruir, porque era uma alegria de cunho eterno. Davi sentia o peso da situação? Sim. A angústia do que ele estava passando? Sim. Não estamos aqui tratando, né, com um androide, uma pessoa insensível. Estamos pensando num pai, num líder, num homem que sente, né, de forma nas suas emoções tudo o que ele está atravessando. Mas ele não fica limitado a isso. Ele leva essas questões para o âmbito espiritual. E ali ele encontra a restauração. E essa felicidade que ele experimenta, por causa da sua posição, ela é comunitária. O rei se alegra, quem por ele jura, gloriar-se-á. Ou seja, os que estiverem com ele, né, experimentarão as mesmas bênçãos. Então, isso aqui é para a gente entender que quando nós confiamos no Senhor, a bênção nunca fica só para você. Ela respinga, e com força, em todos que estão ao seu redor. Portanto, celebre ao Senhor por sua fidelidade, porque de fato Ele é fiel. E eu e você somos as pessoas que Deus tem chamado para apregoar essa mensagem. Se o povo do Senhor, de fato, atestar, testemunhar a sua felicidade, a sua fidelidade, desculpem, o mundo vai entender quem de fato Deus é. E os eleitos do Senhor que estão por aí vão despertar e vão segui-lo. Portanto, diante do cansaço da alma, meus queridos, tenhamos a coragem de enfrentar nossas crises de joelhos, de dissipar as nossas trevas louvando, de vencer as nossas batalhas obedecendo, mas de celebrar ao Senhor, cantando a sua fidelidade. Amém? Que Ele te abençoe profundamente. E que se sua alma se encontra cansada, ela possa encontrar descanso na presença do Senhor. Uma oração por Matthew Henry, onde, pensando nesse texto, ele disse o seguinte: Bendito Senhor, permita que o nosso desejo em relação a Ti seja aumentado a cada instante, que o nosso amor seja sempre dedicado a Ti, que todo o nosso gozo esteja em Ti, e que toda a nossa satisfação venha de Ti. Que Tu sejas tudo para nós e estejas em tudo que se relacionar à nossa vida, enquanto permanecermos neste deserto e quando nos levares para o lar, onde teremos o gozo eterno junto a Ti para sempre. Bonita essa oração, né? Que seja assim, meus queridos, que nós não encontremos outra fonte de satisfação que não seja o Senhor. Vamos orar? Bendito Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, bendizemos teu nome, pois nos tem sustentado, Pai, e nos dado repouso, ainda que o contexto seja crítico, ainda que a dor seja grande. Ilumina-nos, ó Deus, para que firmes prossigamos aqui nesta vida, em meio a esse deserto chamado mundo, mas adorando ao Senhor, a despeito das circunstâncias, e mesmo diante de toda a situação. Fortalece, ó Deus, os meus irmãos. Conheces, ó Deus, aqueles que estão exauridos da viagem, cansados pelas situações. Confere, ó Deus, a estes queridos
o regozijo na tua presença. Que eles possam experimentar a paz que somente o Senhor pode dar. Amém. Vai fazer? Ah, tá. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar uma canção. Vamos adorar o nosso Senhor. Uma canção baseada nesse texto. Cante, como fez Davi. Celebre ao Deus que te fortalece. Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas. Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas. Encontro abrigo, te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Sim, ó Deus, toda honra e glória sejam dadas ao teu santo nome. A ti que é eterno e poderoso, mas também próximo, cuidadoso e amoroso para conosco. Ensina-nos, Senhor, a confiar em ti em todos os momentos da nossa vida, para que te louvemos e reconheçamos que só o Senhor pode dar descanso à nossa alma. Nós assim cremos e confiamos em um nome de Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, a orientação de Deus, o Pai, o Criador, e o consolo, a paz e o renovo do Espírito Santo seja com o povo de Deus, que caminha por essa terra árida, muitas vezes exausto, sedento. Encontre no Senhor
abrigo e repouso, até o dia do regozijo eterno, onde por todo sempre gozaremos das delícias da presença do Senhor e o adoraremos ali, por todo sempre, pelos séculos dos séculos.